São Paulo, cadê o pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Gente, cadê o pessoal? O pessoal tá na outra aula, tá no intervalo.
Galera, cadê o pessoal da Fono? Alguém me dá notícias aí. Não apareceu, não sei, não. Deixa eu falar bem aqui no Bom, grupo. Vai saber no grupo. Vou falar aqui com a Francine. Pois é, né? Ali foi uma bomba muito doida ali. Esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal da Fono entra. Minutos já. Uhum. É 10 horas, né, pessoal, que eles vão entrar. É 10 horas? Sei não. Deve ser, né? Não? Tipo, estou pensando que se eu começar a aula 10 horas. Aí quando for 10:01, começa a entrar a gente aí. Começar a esperar aqui um pouquinho. Já Uhum. visualizou a mensagem. Né, pessoal? Qualquer coisa, começou com nós que estamos aqui mesmo. É o jeito. Não. Vai! Ah! Maria. Ainda bem que a gente tá distante. Até com medo. Deixa eu ver que a Francine respondeu algo aqui. Deixa eu ver. Acho que o pessoal não vai responder, não. Tá na correria da prova. Né? Então, acho que o pessoal da FON não vai entrar ninguém. Então, bora lá, galera. É, hoje a gente vai falar sobre
Hoje a gente vai falar, deixa eu me aparecer aqui, cara. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre sistema digestório, tá? Vamos iniciar aí um novo assunto. Para não perder mais tempo, eu vou colocar aqui meu slide para vocês. Ave Maria. Então, galera, bora lá. Hoje a gente vai iniciar, tá, o conteúdo de fisiologia do sistema digestório. Tem logo o papel ali, o papel, o lápis, a caneta aí, para a gente poder anotar algumas coisas, tá bom? São importantes. Então, galera, primeiramente, o que vocês devem ter em mente, né? Vocês devem ter em mente que esse sistema digestório, galera, ele está muito relacionado com o nosso dia a dia, né? Até porque a gente passa o dia se alimentando, tá? Ou seja, toda a energia que a gente tem no dia a dia, ela provém dos alimentos. E esses alimentos, eles precisam ser quebrados para fornecer energia, tá? Ou seja, a gente vai pegar aquele alimento, quebrar aquele alimento em partículas menores para poderem ser digeridas e produzirem a energia para a gente utilizar no nosso dia a dia. Bom, essa é a função principal do sistema digestório, é fornecer energia, é quebrar aquele alimento que a gente consome em partículas bem menores para poderem ser digeridas e produzirem energia, beleza? Então, ó, o sistema digestório, ele possui um trato gastrointestinal, né, que envolve todos os órgãos, desde a boca até o intestino grosso, e glândulas anexas, tá bom? Ou seja, glândulas, né, ou podem ter até ser órgãos que vão atuar como um auxílio, né? Vão atuar auxiliando os órgãos principais durante essa digestão. Essas glândulas anexas, elas vão atuar de forma a lançar secreções, a lançar substâncias nesse conteúdo digestório para justamente facilitar a digestão. Bom, o trato gastrointestinal consiste na cavidade oral, na faringe, no esôfago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, né? Envolve até mesmo o ânus. Essas regiões são separadas por esfíncteres, tá, galera? Então, esses órgãos em si, né, eles são separados por esfíncteres, ou seja, são estruturas formadas por fibras musculares circulares, concêntricas, dispostas em forma de anel, que controlam o grau de amplitude de um determinado movimento, tá, galera? Ou seja, os esfíncteres, eles vão justamente controlar essa passagem do bolo alimentar, do conteúdo, né, que a gente come durante esse trato gastrointestinal. Vou já mostrar aqui na imagem. O sistema digestivo humano tem três esfíncteres importantes: o esfíncter esofágico, o esfíncter anal e o esfíncter pilórico, que faz comunicação entre o estômago e o duodeno pilórico, tá bom? Estes esfíncteres, eles auxiliam no controle do fluxo do bolo alimentar que trafega pelo trato gastrointestinal. Então, galera, esses esfíncteres vão justamente controlar essa passagem do alimento pelo tubo digestório. É só mostrando, tá? Os órgãos
e as glândulas anexas do sistema gastrointestinal, tá bom? Olha aí, mostrando, ó, a cavidade oral, né, a boca, aí o esôfago, o estômago, cadê o intestino, o intestino grosso, o intestino delgado e o ânus, tá? Fora isso, temos as glândulas anexas, o fígado, o pâncreas, tá bom? Olha aqui, ele, o pâncreas que fica logo abaixo do estômago, o fígado, tá? E a vesícula biliar que fica próxima ao fígado, tá bom? Então, a funçãozinha também, essa vesícula biliar, ó. Só para vocês lembrar, quando eu falar em vesícula biliar, lembra que ela fica próxima ao fígado, beleza? E aqui, ó, as glândulas salivares, tá, ó, que ficam aqui, ó, a glândula parótida, a glândula sublingual. Como falei para vocês aí, ó, que tá o estômago, tá? O estômago, ele tem aquela conexão com o intestino delgado, mais precisamente no início do duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado, tá bom? Então, o estômago, ele tem essa comunicação. O alimento, quando ele passa do estômago, ele vai para o intestino, é óbvio, tá? Abaixo dele, a gente vai ter o pâncreas, tá? Para quem não sabe, o pâncreas é quem vai captar o açúcar do sangue, né? Ó, ele possui vasos sanguíneos por onde o hormônio insulina vai passar, tá bom? Vai parar lá na circulação sanguínea, a insulina, beleza? E o pâncreas, ó, ele vai ter células que vão produzir enzimas digestivas. Então, o pâncreas vai produzir o que chama suco pancreático. Mas na frente a gente vai falar desse suco pancreático, tá bom? Então, o pâncreas ele é uma glândula anexa, como eu falei para vocês aí no começo da aula. Ele vai auxiliar, todas as glândulas anexas vão lançar secreções. E o pâncreas não é uma exceção, é uma glândula anexa que também vai lançar uma secreção. E essa secreção é o suco pancreático, tá bom? Que ele vai justamente alcançar a circulação e chegar ao estômago, tá bom? Para poder justamente ir ao intestino, perdão, não é ao estômago, ao intestino. Ao suco pancreático, ele vai atuar lá no intestino. Então, ele passa para o intestino, ó, justamente para realizar, ajudar na digestão, tá bom? Olha aqui os esfíncteres, tá? Falei para vocês. Aqui só tem dois, lógico, tá? Que o esfíncter anal, retal, ele fica próximo ao ânus. Aqui é o esfíncter esofágico, tá? Que fica entre o esôfago e o estômago. E tem o esfíncter pilórico, que fica entre o estômago e o intestino delgado, tá? Aqui no duodeno, beleza? Eles que vão controlar essa passagem do alimento. Só relembrando, né, algumas funções do sistema digestório, galera, como eu falei para vocês, a função do sistema digestório é única, tá bom? Única. É poder justamente quebrar, né, o alimento, que chama de digestão, tá? Que é a quebra química e mecânica dos alimentos em pequenas unidades, quebrar esses alimentos em pequenas moléculas, em pequenas partes, vão ser adicionados, né, líquidos, enzimas e muco ao lumen do trato gastrointestinal, ou seja, nesse processo vão atuar enzimas, vão ter líquidos que vão atuar nesse processo, o muco que vai ajudar na expulsão das fezes, né? Fora isso, quando ocorre essa digestão, vai ocorrer o processo de absorção dos alimentos, tá? Ou seja, onde vai acontecer a transferência de substâncias lá do lúmen do trato gastrointestinal para o sangue, né, que o sangue é que vai distribuir todos esses nutrientes que vêm da digestão para todas as partes do corpo, por exemplo, vai distribuir essa energia que foi gerada pelo alimento lá para o meu músculo esquelético para poder realizar uma atividade física. E fora isso, o nosso trato gastrointestinal, ele também ele consegue realizar essa digestão graças ao processo de motilidade, tá? Ou seja, esse alimento ele é empurrado lá no tubo digestório, ao longo de todo o tubo digestório, graças aos movimentos de contração e relaxamento. Então, o tempo todo, o nosso sistema digestório, ele vai estar contraindo, relaxando, contraindo, relaxando.
E quando ele contrai e relaxa, ele vai empurrando o alimento ao longo do tubo digestório, tá bom? Então, vocês podem perceber aí, ó, tá? Que há motilidade desde o esôfago até o reto, que é a expulsão das fezes. Então, do esôfago até a expulsão das fezes pelo ânus, vai haver essa motilidade, tá bom? Porque é isso que vai fazer com que o meu alimento, ele seja empurrado ao longo do tubo digestório, tá? Lembrando que lá no meu intestino delgado é onde ocorre justamente a absorção do alimento e a secreção de substâncias que o corpo não quis, né? De algumas substâncias. Outras vão ser secretadas, né, pelo intestino grosso para formar as fezes, tá? Mas aqui, ó, vocês observarem, a função principal do intestino delgado, com ter mais setinhas aqui, ó, é absorção, tá? Ou seja, vai mandar aquele alimento, mandar aquela energia produzida, aquele nutriente obtido pelo alimento para a corrente sanguínea, tá? Para poder chegar a outros órgãos mais distantes, tá bom? Lembrando que, ó, que ele passa pelo fígado, tá bom? Que o fígado é que vai infiltrar o sangue, beleza? Como é que começa o processo de digestão? Até aqui, tá tudo bem, galera? Vocês estão entendendo o assunto até aqui? Sim, até aí tá tudo bem. Pois pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante para vocês anotarem. Eu acho que... Não, aqui eu acho que tem tudo Até aí não. Até aqui tem tudo no slide, que eu falei, acho que não tem muita coisa, assim, importante não, tá? Tá tudo aqui no slide. Bem, como é que começa esse processo de digestão? A digestão é dividida em duas etapas, que é a digestão mecânica, tá? Que envolve a trituração e mastigação do alimento, e a digestão química. A química ela já envolve a atuação das enzimas, tá? De enzimas e de sucos. Vou falar disso aí mais na frente. Primeiramente, a gente vai começar com a fase mecânica, tá bom? Então, a parte mecânica ela vai envolver justamente o processo de mastigação e propulsão do alimento. Então, a digestão ela começa na boca, tá bom? Galera, o que é que tem na boca? Na boca, o alimento ele vai sofrer justamente esse tratamento mecânico, essa mastigação, tá bom? E essa mastigação ela é realizada, lógico, com o auxílio dos dentes, tá bom? Mais precisamente, os incisivos, tá? Que a gente chama, digamos assim, os caninos, né? Que eles cortam o alimento, eles cortam o alimento, e com a ajuda dos molares, tá bom? Os molares que vão mastigar, vão triturar o alimento, tá? E a mastigação, galera, é importante porque para reduzir esse tamanho das partículas do alimento, tá? Então vai reduzir o tamanho das partículas do alimento. O meu corpo, o meu trato gastrointestinal, ele não consegue comer metade da maçã inteira de uma vez, não consegue digerir, perdão, metade de uma maçã inteira, né? Então, é necessário que essa maçã seja triturada para facilitar a digestão. Tá? Então, aqueles alimentos que você engole por inteiro atrasa o processo digestório, atrasa, e é um perigo para o organismo, tá bom? E é necessário que haja essa trituração. Essa trituração, galera, vai fazer com que meu sistema digestório tenha como é que eu posso dizer? Uma certa normalidade de fluxo, tá? Geralmente, pessoas que não se alimentam direito, não mastigam o alimento direito, têm um sistema digestório meio que atrasado, meio lento, né? Então, por que que o sistema digestório é lento, galera? Porque vai demorar as enzimas atuarem para quebrar aquele alimento. Aquele alimento foi engolido de uma vez, tá? Então, vai atrasar a digestão. Isso vai tornar o meu metabolismo mais lento, tá? Então, o meu metabolismo do sistema digestório vai ser mais lento. Então, a importância de se triturar o alimento é justamente isso, é manter esse metabolismo normal, tá?
Então, a mastigação, ela reduz o tamanho das partículas, tá bom? Lembrando que a digestão química, ela também começa na boca, tá bom? Na boca começa a digestão mecânica, mas também há o início da digestão química, tá? Ou seja, de forma geral, a gente diz que a boca é onde inicia a digestão, tá? Por quê? Aqui na boca vai atuar uma enzima chamada de amilase salivar, tá? Então, é bom vocês até anotarem aí. Botem aí, ó. A primeira etapa da digestão. Vocês botem lá o título. Digestão, primeira etapa. Digestão, primeira etapa. Digestão, primeira etapa. Ocorre na boca. Tá? Vocês podem colocar a primeira digestão, que é a primeira etapa, perdão. Primeira etapa ocorre na boca. Ocorre na boca. Onde o alimento sofre a digestão mecânica, onde o alimento sofre a digestão mecânica, onde o alimento sofre a digestão mecânica, onde ocorre a digestão mecânica, e abre parêntese, trituração, trituração, trituração do alimento, trituração do alimento, trituração do alimento, vírgula, 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 trituração do alimento, vírgula, para reduzir, para reduzir, para reduzir as partículas do alimento, para reduzir as partículas grandes, para reduzir as partículas grandes do alimento em partículas menores. Para reduzir as partículas grandes dos alimentos em partículas menores. Aí fecha parêntese. Ponto. Fecha parêntese, ponto. Ainda na boca, né, como eu falei para vocês, vai ocorrer a digestão química. Bom, anotem bem aí, ocorre também a digestão química. Ocorre também a digestão química. Ocorre também a digestão química. Vírgula. Ocorre também a digestão química, vírgula, onde a amilase salivar, onde a amilase salivar, onde a amilase salivar, onde a amilase salivar, ou pitialina, que é a mesma coisa. Pitialina é PT, tá? É mudo. P-T-I-A-L-I-N-A. Pitialina, onde a pitialina, né, que é a mesma coisa, amilase salivar ou pitialina, vai quebrar o amido. Vai quebrar ou digerir, tanto faz, o amido, tá bom? Quando eu falo quebrar o amido, é porque vai ocorrer a digestão do amido. Ou seja, galera, aquele pão que vocês comem, que tem carboidrato, o amido é carboidrato, tá bom? Então, o carboidrato, ele é inicialmente digerido na boca, tá bom? Então, aquele pão, aquela pizza, a massa da pizza que você come, ela começa a ser digerida já na boca, tá? Justamente por conta da amilase salivar. É ela quem vai digerir aquele carboidrato, que é o amido. Bom, outra coisa. Na boca, galera, irão existir glândulas salivares, tá? Que vão justamente produzir saliva. A saliva, galera, ela serve como
umidificante, tá? É a saliva que vai umedecer o alimento para ele poder ser deglutido com mais facilidade. Já pensou se vocês não produzissem saliva, vocês iriam engolir aquele alimento sem um pingo de umidade e ele ia descer rasgando a goela abaixo, né? Então, a saliva, galera, ela tem essa função aí, tá? De umedecer o alimento, tá? Então, anotem aí. As glândulas salivares, nesse processo, as glândulas salivares, vírgula, nesse processo, vírgula, produzem a saliva. As glândulas salivares, vírgula, nesse processo, vírgula, produzem a saliva. Produzem a saliva. Produzem a saliva, que vai umedecer o alimento. Que vai umedecer o alimento. Que vai umedecer o alimento. Que vai umedecer o alimento, tá? Logo em seguida, galera, o alimento ele vai ser deglutido, tá? Quando esse alimento é deglutido, eu vou chamá-lo de bolo alimentar, tá bom? Eu chamo ele de bolo alimentar, não chamo mais de alimento, de comida, ele recebe um nomezinho chamado de bolo alimentar. Então, logo após o processo de trituração do alimento, digestão do amido, o alimento ele vai ser deglutido e a partir dessa etapa eu vou chamá-lo de bolo alimentar, tá bom? Quem são as glândulas salivares? De onde vem a saliva? A saliva ela vem tanto por baixo da língua, né, através da glândula sublingual, vem aqui, ó, por perto da mandíbula, tá, que é a glândula submandibular, e vem aqui próximo às parótidas, é de onde surgem a saliva, tá bom? Através dessas glândulas salivares, essas 3 glândulas salivares. Como eu falei para vocês, ó, a gente produz, galera, aproximadamente 1 litro, né? Olha aqui, ó. As glândulas salivares produzem aproximadamente 1 litro de saliva por dia. É muito, né, galera? Secretada na boca. Qual é a composição da saliva, galera? A saliva é justamente que vai conter a amilase, que eu falei para vocês. A amilase salivar que vai digerir o carboidrato, tá bom? A saliva também contém lipase, contém água, e lipase em pouca quantidade, tá? Por isso que a saliva de vocês é um pouquinho gordurosa, né? A saliva de vocês não é água, né? É um pouquinho gordurosa, tá? Contém água, uma quantidade, é óbvio, contém alguns eletrólitos, tá? Potássio, aqui, se eu não me engano, HCO3 é o cloreto, sei lá, não lembro. O muco também, lógico, a maior parte da saliva é muco também. A função, como eu falei para vocês, né, vai lubrificar o alimento, umedecer esse alimento, e é onde ocorre a digestão inicial do amido, por justamente conter amilase salivar, tá? Na língua, galera, existem alguns receptores gustativos, tá? Onde vocês vão conseguir justamente perceber o sabor dos alimentos. Isso vocês já sabem, tá? E essa função gustativa é uma função em decorrência do nervo vago, do nervo lingual, tá bom? Quais os sabores que vão serem percebidos por nossa língua? O doce, tá? Ele fica mais precisamente na ponta, então você consegue perceber mais o doce, você consegue provar com a ponta da língua, tá? Em seguida, ó, vamos ter o sabor salgado. Então, depois do doce, aproximadamente na metade da língua, você sente o sabor salgado. Mais ao fundo, você sente o azedo, tá? E por último, o amargo. Então, o cafezinho que vocês tomam, amargo, vocês sentem bem aqui no finalzinho, tá? Ou o chocolate amargo, por exemplo, vocês comerem, tá? Uma vez o alimento deglutido, galera, ele vai passar pela faringe, que é o próximo órgão
do sistema digestório. Lembrem que eu falei para vocês que já falei da faringe para vocês lá do sistema respiratório, tá? A faringe é um órgão comum do sistema digestório e do sistema respiratório. É um órgão em comum, tá bom? Na faringe, galera, existe uma glândula que é a epiglote, tá? Essa epiglote é quem vai abrir ou fechar para a passagem do alimento ou abrir e fechar para a passagem do ar, tá? Quando você está comendo, a epiglote está fechada. A fechada para o sistema respiratório, tá bom? E aberta, é óbvio, para o sistema digestório. Então, você consegue engolir o alimento. Quando você respira, a epiglote está fechada aqui para o sistema respiratório, para o sistema digestório e irá abrir para o sistema respiratório. É por isso, galera, que você não consegue comer e respirar ao mesmo tempo. Se você estiver comendo e conversando, quando você conversa, você leva um pouco de ar, né? Você acaba puxando um pouco de ar, tá? Quando você está conversando, querendo ou não, você acaba puxando um pouco de ar. Por isso que a maioria das vezes, quando você está comendo e está conversando, você se engasga, tá? Porque essa válvula epiglote, ela vai ficar naquela dúvida, eu abro para cá ou para cá? Aí acaba ficando ali no meio termo. Aí acaba abrindo por sistema digestório, um pouco por sistema digestório, um pouco por sistema respiratório. E aí, na maioria das vezes, um alimento que você come, por exemplo, tá bem aqui passando, ó, ele vem aqui, ó, vapo, e vai lá pro nariz de vocês, tá? Vai lá pro nariz de vocês. Tem gente que espelha arroz, né? Por exemplo, tô comendo arroz, eu me engasgo, sai arroz pelo nariz, tá? Geralmente pelo fato da epiglote ficar naquela dúvida. Eu abro para você conversar, respirar, ou eu abro para você comer? E professor, e quando você tem alguma inflamação na epiglote, como é que fica essa questão alimentar? Pode justamente dar esse problema durante a digestão, tá? Mas geralmente é raro esses problemas de epiglote, tá bom? É raro. Talvez existam cirurgias, eu não sei te informar, mas talvez existam cirurgias para essa epiglote. Eu não sei te informar que problemas pode ocasionar, tá? Mas caso haja algum problema, possa realmente ser corrigido, tá? Possa ser corrigido para evitar esses engasgos, tá? Talvez um problema com a epiglote possa gerar alguns engasgos, né? Pode gerar o engasgo do alimento, justamente pelo fato dessa estrutura ela não abrir nem fechar corretamente. Geralmente, acontece o caso de disfagia, quando o paciente tem algum problema de epiglote. Olha aí. Então, beleza? Após então, o alimento, o pessoal da fono entende até mais, né? Essa região aí, essa parte. Após a deglutição, o alimento ele é levado através da faringe e esôfago até o estômago. Então, o esôfago, galera, ele serve como um canal, uma passagem do alimento da faringe para o estômago. Essa passagem, ela pode ser uma passagem tranquila, tá bom? Dependendo da amplitude do esôfago, tá? Algumas pessoas demoram para fazer com que esse alimento saia da faringe para o estômago, tá? Por exemplo, quem tem refluxo esofágico, o esôfago, ele ainda demora para poder realizar essa transição do alimento, justamente pelo fato do esôfago estar, digamos assim, muito alargado, vamos supor, e isso vai fazer com que o alimento ele atrase no esôfago, tá? Muitas vezes, algum resto de alimento volta, quer subir, tá? Ele quer voltar para a boca, ocasionando o que chama de refluxo. Este deslocamento, ele depende dos movimentos peristálticos. Lembra daquela imagem que eu mostrei aqui no comecinho da aula? A partir do esôfago até o final do sistema digestório, esse alimento ele vai ser digerido, né, vai ser empurrado por meio de movimentos de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Então, esse movimento de contração e relaxamento vai estar empurrando esse bolo alimentar.
resultante da contração alternada de camadas da musculatura longitudinal e circular que envolve todo o trato gastrointestinal. O peristaltismo, ele pode ser de dois tipos, galera. Propulsivo, como é o caso do esôfago, e um peristaltismo segmentado, tá? O que seria, galera, esse peristaltismo propulsivo, tá? Esse propulsivo, galera, é justamente em caso do esôfago, vocês podem perceber, tá? Nesse peristaltismo propulsivo, galera, o material ele vai se mover no ritmo e no sentido da musculatura dos anéis que envolve o esôfago. Por isso que a musculatura do esôfago é uma musculatura circular, tá? Porque existem anéis no esôfago, né? Anéis musculares no esôfago, e esse material, né? Esse bolo alimentar, ele vai se mover no ritmo e no sentido desses anéis, tá? Da movimentação, ó, desses anéis. Observem, ó, vai descer no sentido dos anéis. É meio que como os anéis, ó, vão estar assim, ó, os anéis circulares, eles vão estar imprensando, ó, vão estar contraindo e relaxando, e meio que você imagine você com uma... Deixa eu ver aqui alguma coisa. Imagine você com um coador, por exemplo, de café, né? Tá cheio bem aqui em cima, o alimento, e você vai estar o tempo todo assim, ó, até descer o alimento, empurrando, até descer, tá? Então, essa quantidade dos anéis musculares, ó, imagine um anel contraindo o tempo todo, ele vai estar empurrando o bolo alimentar durante o esôfago, tá? Então, esse movimento feito por esses anéis é quem vão justamente empurrar esse bolo alimentar através do esôfago, tá? Já o peristaltismo segmentado, ele ocorre lá no estômago, tá? Como é que ocorre? Esse peristaltismo segmentado é uma movimentação por meio de contrações locais, tá bom? Lá da musculatura circular, de pequenos segmentos lá do tubo digestivo, mais precisamente no estômago, tá bom? Que vão se formar, que se formam devido a essa distensão da parede, tá? Então, o nosso estômago, galera, ele tem essa função de se distender, tá? À medida que você come o alimento, esse estômago, ele vai se distendendo, tá? Essa distensão do estômago vai gerar pequenos segmentos, ó, pequenos segmentos, você pode observar aí, ó, pequenos segmentos, bom, que vão se contrair de forma circular, semelhante ao esôfago. Só que aqui, esses segmentos, eles só se formaram devido a essa distensão da parede do estômago, tá? Quando se distendeu aqui, ó, ele formou pequenos segmentos, tá? Que vão realizar movimentos circulares e irão empurrar justamente esse bolo alimentar pelo estômago. Bom, é por isso, galera, que quanto mais você come, mais o estômago vai se distendendo, tá? Aí tem gente, por exemplo, que já é gordinha, já é obesa e quer fazer a cirurgia de redução do estômago, tá? Porque o estômago, ele já, ó, se distendeu. Lembrando que quando o alimento ele passa já do esôfago para o estômago, eu vou chamar ele de quimo. Não chamar nem de bolo alimentar, como eu chamava. Eu chamo agora ele de quimo, tá? Então, o alimento do estômago, quando ele chega no estômago, eu já chamo ele de quimo. Já é uma espécie de massa pastosa, tá? Uma espécie já de massa pastosa, por isso que eu chamo de quimo. Então, ó, tá aí, ó, o bolo, que agora eu vou chamar ele de quimo, quando chega lá no estômago. Como eu falei para vocês, galera, quando chega lá no estômago, ele chama-se de quimo, tá bom? E ele chega lá por meio de movimentos peristálticos do esôfago, tá?
Aqui é só novamente mostrando, né? Depois da faringe, ele passa pelo esôfago, que é a fase esofágica. A fase faríngea, olha aqui, galera, uma curiosidade. Na fase oral, né, a língua, ela força o bolo alimentar a descer, né, em direção à faringe, é óbvio. Na faringe, há um bloqueio, galera, da nasofaringe. Eu acho que o pessoal da fono deve saber que a faringe da gente, né, ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? A nasofaringe, aqui que é a primeira parte da faringe, está mais próxima, né, do nariz, por isso se chama naso, ela é bloqueada pelo palato mole. Então, quando você come, você não respira. Você consegue, ó, engolir, respirando e engolir ao mesmo tempo? Não. Também porque essa nasofaringe, ela vai ser bloqueada pelo palato mole. Não tem como você respirar e engolir ao mesmo tempo, tá? A fase faríngea, o alimento é deslocado da faringe para o esôfago, tá? Onde ocorre o bloqueio da laringe pela epiglote, tá? Por isso que você engole, você não consegue falar também, você não consegue engolir e falar ao mesmo tempo, tá? Na laringe onde ficam as nossas cordas vocais, tá? Você não consegue falar e engolir ao mesmo tempo. E na fase esofágica, o alimento ele é impulsionado ao longo do esôfago para o estômago. Novamente mostrando que o esôfago é que conduz esse bolo alimentar, né, para o estômago através de peristaltismo, tá? O esôfago secreta um pouco de muco também, que ajuda a lubrificar ainda mais esse alimento. Mostrando aí como é que ocorre o peristaltismo, tá? Os músculos eles se contraem e relaxam, empurrando o bolo alimentar. Bom? A digestão química, tá? Ela ocorre, galera, a partir da boca. A gente viu que lá na boca ocorre a digestão do amido, do carboidrato pela amilase salivar, também chamada de pitialina. Bom, para vocês completarem as anotações, galera, botem bem aí. Eu parei aonde aí? Alguém pode me informar para eu tentar pegar a continuação? Eu falei da digestão do amido, foi? Por último, da saliva. Professor, eu só anotei até as glândulas salivares, Isso. e a produção de saliva. O senhor finalizou no bolo salivar. As glândulas salivares, elas vão produzir saliva que umedece o alimento, tá? Pronto. Vão umedecer o alimento. Pronto. Da boca, né, do esôfago ao estômago. Espere aí, professor. Hã? Espere aí um pouquinho. Tá, termina aí. Glândulas salivares produzem saliva que umedece o alimento. O alimento, ele é deglutido, continuando. O alimento, ele é deglutido. 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 E chamado de bolo alimentar. E chamado de bolo alimentar. O alimento é deglutido e chamado de bolo alimentar. O alimento é deglutido e chamado de bolo alimentar. O alimento é deglutido e chamado de bolo alimentar. O alimento é deglutido e chamado de bolo alimentar. Como é que eu posso botar aqui adiante? Quando ele passa pelo esôfago... Não, peraí, ainda. Após chegar no esôfago, após chegar no esôfago, após chegar no esôfago, após chegar no esôfago,
após chegar no esôfago, esse alimento vai ser empurrado, esse bolo alimentar, perdão, vai ser empurrado por meio do peristaltismo. Então, após chegar no esôfago, esse bolo alimentar vai ser empurrado por meio do peristaltismo. Esse bolo alimentar vai ser empurrado por meio do peristaltismo. Aí depois vocês vão lá no slide, ó, que tem 2 tipos de peristaltismo, tá bom? Aí vocês observem aí, como eu falei para vocês na aula. Por meio do peristaltismo. Logo em seguida, o alimento chega ao estômago. Logo em seguida, o bolo alimentar chega ao estômago. Logo em seguida, o bolo alimentar chega ao estômago. Logo em seguida, o bolo alimentar chega ao estômago, vírgula, o qual é chamado de quimo, Q-U-I-M-O. Logo em seguida, o bolo alimentar chega ao estômago, vírgula, o qual é chamado de quimo. Ponto. Qual é chamado de quimo. Então, galera, essa digestão química, né, que ocorre lá na boca durante a amilase salivar e vai continuar durante o estômago, tá? Ela ocorre através da ação de enzimas. Então, vão haver enzimas que vão ajudar na digestão. Por isso que eu chamo elas de enzimas digestivas, tá? Elas vão realizar a hidrólise de macromoléculas do alimento, ou seja, ela que vai quebrar aquelas moléculas grandes, tá? Como proteínas, amido, lipídios, e vão quebrar em moléculas menores. Proteína, que é molécula grande, vai ser quebrada em aminoácido, que é as moléculas menores de proteínas, tá? O amido, que é o carboidrato, né, vai ser quebrado em açúcares simples, tá? Que são as pequenas moléculas de carboidrato. E os lipídios vão ser quebrados em ácidos graxos, que são as pequenas moléculas de lipídios, de gorduras. Tá? E o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal, que vai absorver justamente essas pequenas moléculas, tá? E vão ser absorvidas mais precisamente no intestino delgado, que é onde ocorre a absorção dos alimentos. Tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Aí aqui, ó, tá mostrando, né, justamente a quebra de moléculas grandes em moléculas menores. Aqui eu sei que é uma proteína, tá? Porque tem, que eu tô vendo a quebra aqui dela, ó, em aminoácidos. Tá? Aqui é o ácido nucleico, tá? Que vai quebrar aqui em moléculas menores de DNA. Tá? Aliás, aqui é o DNA que vai ser quebrado em ácidos nucleicos, se eu não me engano. Aqui, pela estrutura, que é um carboidrato, tá? Que aqui é 1, 2, 3 é uma hexósia, que é um carboidrato, que vai ser quebrado também em açúcares simples. Aqui são gorduras, lipídios, se não me engano, aqui são triglicerídeos, 1, 2, 3 camadas, tá? Vão ser quebrados em ácidos graxos. E aqui é onde vão atuar, né? Cada molécula dessa vai servir para atuar, para formar alguma coisa, né? No nosso corpo. Proteínas, ela tem a função de formar estruturas, né? Os aminoácidos. Os ácidos nucleicos vão formar o DNA. O carboidrato vai lá para a mitocôndria, para você produzir energia. As gorduras vão fazer parte da membrana das células, tá? Então, todo alimento que é quebrado e digerido em partes menores vão ter alguma função no nosso corpo. É claro que vocês já estudaram lá na bioquímica que quando o nosso corpo ele digere aminoácido, o aminoácido vai servir para formar, né, funções de construção do corpo, formar algumas estruturas do nosso corpo,
O carboidrato é quem vai justamente formar o ATP, produzir a nossa energia do dia a dia, tá? Lipídio também fornece energia do dia a dia, só que o lipídio, ele é uma reserva de energia. Vocês viram também lá na bioquímica que o lipídio, ele ajuda a formar as membranas das células, tá? Lembra que a célula, que eu falei para vocês, elas possuem gordura, né? Uma bicamada de gordura, tá? Os ácidos nucleicos viram formar DNA, RNA, tá? Vocês viram isso lá na bioquímica. Aqui, galera, é um gráfico que está mostrando justamente a questão de algumas enzimas digestivas atuando no trato gastrointestinal. Eu vou falar já para vocês entenderem o resto do conteúdo de como ocorre a digestão, tá? Mas aqui vejam que a pepsina, por exemplo, ela atua até que a escala de pH, tá bom? Aqui, quanto menor, mais ácido, quanto maior, mais alcalino, mais básico, tá? E mais próximo ao meio, mais neutro, tá? A pepsina é uma enzima, galera, que vai atuar lá no estômago, tá bom? Ela vai justamente atuar no início da digestão das proteínas. Bom, a pepsina é quem vai começar a digestão das proteínas lá no estômago, tá bom? Se ela atua lá no estômago, qual é o pH do meu estômago? Ácido, tá? Então, vocês podem perceber que a pepsina, ela atua bem mais ou menos no pH 3, que é um pH ácido. A partir do momento que começa a ficar básico, ela vai perdendo a sua função, tá? A amilase salivar, que é aquela que vai atuar lá na boca de vocês para digerir o carboidrato, a boca tem pH neutro, tá? Nossa boca tem pH neutro, então a amilase salivar só vai agir no pH neutro, tá? E a tripsina, galera, ela vai atuar lá no intestino delgado. A tripsina, ela vai completar a digestão das proteínas que começou lá no estômago pela pepsina. Então, a tripsina é quem completa essa digestão das proteínas. E ela atua lá no estômago em um pH básico, em um pH aproximadamente de 10, 9 a 10, tá? Que é um pH alcalino. Então, galera, qual é a função do estômago? Primeiro, ele armazena o alimento, tá? O estômago, ele vai armazenar o alimento, ele vai misturar esse alimento com o suco gástrico, galera. Tá? O que vai acontecer? O próprio estômago, ele vai produzir o que a gente chama de suco gástrico, tá? Qual é a função desse suco gástrico? Esse suco gástrico, galera, contém ácido clorídrico, tá bom? Qual é a função desse ácido clorídrico? Matar as bactérias, né, que são maléficas, matar os germes. Então, tem essa função né, nem esterilizar, essa função de matar os micro-organismos, tá? Que são patógenos ao nosso corpo. Então, olha a importância aí do suco gástrico. O suco gástrico contém HCl, tá? Ele é produzido no próprio estômago. Quando o alimento chega, esse suco, ele é ácido. Ele é ácido e ele começa, a neutralizar ali os micro-organismos, tá bom? Como eu falei para vocês, o alimento, quando ele chega lá no estômago, eu chamo ele de quimo, tá? Quimo já é uma massa mais pastosa, uma massa mais líquida, tá? Uma massa bem, como se fosse não é tão líquida, é uma massa mais pastosa, tá bom? Lá no estômago, galera, como vai ocorrer a formação desse suco gástrico, ele vai deixar esse pH do estômago ácido, correto? Professor, mas esse ácido, ele não vai destruir o meu estômago? Ele corrói o meu estômago? Como é que isso pode? Galera, lá no meu estômago vai acontecer uma produção de muco, tá? Vai existir muco que vai forrar essa parede interna do meu estômago. Esse muco que forra a parede interna do meu estômago vai me proteger do suco gástrico, tá bom? Se eu tiver uma deficiência da produção desse muco, se eu não conseguir produzir esse muco de forma suficiente, aí você vai ter gastrite, tá? O estômago vai ficar tão ácido
vai produzir tanto suco gástrico que vai corroer a parede do estômago. É o que eu chamo de gastrite. Vai originar a minha gastrite. Aí, ó, mostrando que vai ocorrer a produção de ácido clorídrico, tá? Então, ó, anotem aí, vai. Continuando aí, chegar ao estômago, né? No estômago, anotem aí, no estômago, vírgula, no estômago, vírgula. O suco gástrico, no estômago, vírgula, o suco gástrico contendo HCl, que é ácido clorídrico, quem quiser abreviar, né? O suco gástrico contém HCl, que é o ácido clorídrico, quem quiser abreviar. O suco gástrico contém o ácido clorídrico, o ácido clorídrico, o ácido clorídrico, que vai neutralizar os micro-organismos invasores, 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 tá bom? Então, o ácido clorídrico, ele reduz o pH, é por isso que o pH do estômago fica ácido, tá? Galera, outra coisa, no suco gástrico também existe a pepsina, tá bom? Então, anotem aí. Deixa eu ver bem aqui. Aliás, não é produzida nele, não tem nele. Ela vai ativar a produção da pepsina, tá bom? Então, botem aí, continuando. Neutralizar os micro-organismos invasores, né? Ponto. A pepsina, esse nome aqui, ó. A pepsina vai ser produzida pelas paredes do estômago. A pepsina vai ser produzida pelas paredes do estômago. Vai ser produzida pelas paredes do estômago e ativada pelo suco gástrico. E ativada pelo suco gástrico. E ativada pelo suco gástrico, vírgula. E ativada pelo suco gástrico, vírgula. Iniciando a digestão das proteínas. Iniciando a digestão das proteínas. Iniciando a digestão das proteínas. Então, galera, a pepsina aqui, ó, é quem vai iniciar essa digestão das proteínas, tá? Quem produz ela é o próprio estômago, tá? A própria parede do estômago produz, e quem ativa essa proteína é o suco gástrico, tá? É o suco gástrico, justamente o ácido clorídrico, tá? Então, reduz o pH gástrico e permite essa conversão. Aí ele vai ativar, né, essa pepsina. E a pepsina, por sua vez, é quem vai começar a digestão das proteínas. Começa no estômago pela pepsina, só que só vai terminar lá no intestino delgado, tá? Como eu falei para vocês, existe o muco, tá? O muco é quem vai lubrificar, tá? Esse estômago vai proteger a mucosa do estômago. E um fator curioso aqui também, galera, é que o suco gástrico, ele também contém um fator intrínseco, tá? Vai ser esse fator intrínseco, ele vai ser importante para se absorver a vitamina B12. Então, a vitamina B12, ela também é absorvida lá no estômago, tá bom? Durante essa fase, né, a nossa digestão no estômago, ela vai acontecer em duas fases, tá bom?
que é chama de fase cefálica e fase gástrica. Essa fase cefálica, galera, ela ocorre antes que a comida chegue ao estômago, tá bom? E vai envolver justamente essa preparação do nosso organismo para receber o alimento, tá? E vai preparar o organismo para a digestão. Então, essa fase cefálica, ela corresponde a mais ou menos 35% da secreção, tá? É onde vai acontecer os estímulos, né, para a secreção, olfato, paladar, mastigação, deglutição. É por isso que a gente diz que quando você está olhando aquela comida bonita, aquela fome, você começa a o quê? Secretar saliva, né? Então, ali... Famoso água na boca. Justamente, né? Vai começar a secretar saliva para justamente começar a preparar o seu estômago, né? Para a digestão, né? Por isso que ali você já sente aquela fomezinha, diz, meu Deus do céu, eu tô desejando esse pedaço de bolo. Então, ali é onde você sente a fome, você já tá preparando, né? O cheiro, o olfato, você sente aquele cheiro de comida gostosa, você precisa dar uma fome, sabe? Você já tá preparando o alimento, né? Para a digestão, você tá preparando o organismo, perdão, para a digestão. E tem a fase gástrica, tá? Essa fase gástrica, ela vai promover justamente a secreção, tá? A secreção mais precisamente de suco gástrico, tá? É responsável por cerca de 65% da secreção. Lá, como eu falei para vocês, durante essa secreção, vão haver estímulos que vão distender o meu estômago, tá? Vão haver estímulos que vão distender a parede do estômago. E lá no meu estômago vai ocorrer, justamente, a minha digestão das proteínas, vão quebrar a proteína em aminoácido. Depois que o alimento ele passa do estômago para o intestino delgado, eu chamo de quilo, tá? Então anotem aí. O alimento, próximo parágrafo aí. O alimento, quando passa do estômago para o intestino delgado, eu chamo de quilo. Então, não é mais quimo, vai ser agora quilo. O alimento, quando ele passa do estômago para o intestino delgado, eu chamo de quilo. Ele é chamado de quilo. O alimento, quando passa do estômago para o intestino delgado, eu chamo de quilo. Então, galera, o quilo é um alimento mais líquido, tá? Se o quimo já é mais pastoso, né? O quilo ele vai ser mais líquido, tá? O alimento está mais líquido. Quando ele está mais líquido, tá ótimo para ser absorvido no intestino, tá? O que acontece no intestino delgado? Então, continua aí, ponto. No intestino delgado, 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 ocorre a digestão. No intestino delgado, ocorre a digestão. No intestino delgado, ocorre a digestão final das proteínas. Ocorre a digestão final das proteínas e a digestão completa dos lipídios. Ocorre a digestão final das proteínas e a digestão completa dos lipídios. A digestão completa dos lipídios. Então, lá no intestino delgado, galera, vai ser digerido a digestão final das proteínas, vai ser digerido os lipídios. Ou seja, lá no intestino delgado, onde completa a nossa digestão. A nossa digestão, ela finaliza aí no intestino delgado, tá bom?
Deixa eu ver aqui para eu me localizar aqui na ordem. Bora lá. Lá na digestão do alimento, lá no intestino delgado, galera, vai haver enzimas também que vão atuar nessa digestão, tá? Primeiro, o suco pancreático, tá? O suco pancreático, galera, quem produz é o pâncreas, tá? Vai ter... Ei, alguém tá com o áudio ligado aí, galera? Eu acho que tem alguém com o áudio ligado aí. Hello? Tem não, Hello? professor. Só liguei o meu aqui para ele responder. Tem ninguém não. Falei, e que zoada é essa que eu tô escutando? Uma zoadinha que eu tô escutando. E bem aqui. Ixi, tem alguma coisa no computador. Deixa eu botar ele bem aqui pra carregar. O computador tá com uma zoada estranha. Eu, hein? É... Então, galera, lá no intestino delgado vai ter a produção de três secreções. O suco pancreático, que quem produz é o pâncreas. Vai ter a produção de suco intestinal, ou também chamado de suco entérico, tá? Que quem produz é o próprio intestino, tá bom? E vai ter a produção de lipases também, que vão atuar na quebra da gordura. Bom, então, ó, anotem aí. No intestino ocorre a produção de suco pancreático. No intestino ocorre a produção de suco pancreático. Não, não é obrigado a colocar, né? Quem produz é o pâncreas, tá? Perdão, galera, nem a lipase, é a bile, né? Vamos lá, eu fui recapitulando com vocês. Suco pancreático que contém lipase. A lipase está dentro do suco pancreático. Então, ó, anotem aí, no intestino delgado, a produção de suco pancreático que contém lipase. Que contém lipase. Que contém lipase. Que contém lipase, galera. E vai justamente atuar na quebra dos lipídios, tá? E vai justamente atuar na quebra, na digestão dos lipídios, tá bom? Vai atuar no processo de digestão dos lipídios. No suco pancreático também, continue aí, ó. No suco pancreático também, o suco pancreático também contém, bota assim, melhor, o suco pancreático também contém tripsina, tá? O suco pancreático também contém tripsina, tá? O suco pancreático também contém tripsina. O suco pancreático também contém tripsina, que vai finalizar a digestão das proteínas. O suco pancreático também contém tripsina. O suco pancreático também contém tripsina, que vai atuar na digestão final das proteínas.
Ponto. Vocês podem até abreviar. O intestino delgado, né, o ID, o intestino delgado, produz o suco entérico. Intestino delgado produz o suco entérico. Entérico, tá, galera? Entérico, E-N, tá? Entérico ou intestinal, também chamado suco intestinal, tá? Que ajuda na digestão dos alimentos. Que ajuda na digestão dos alimentos. Só para vocês terem noção, galera, esse suco entérico, ele vai ter várias enzimas, tá bom? Vai ter lipase, que também vai ajudar na digestão das gorduras. Vai ter maltase, sacarase, vão atuar ali um pouquinho. Tem restinhos de carboidrato que vão chegar ainda ao intestino. Ele vai meio que ainda ajudar na digestão desses restinhos de carboidrato, né? Vai ter algumas peptidases que vão ajudar também na digestão final das proteínas, tá? Lactase, que vai atuar lá na gestão do leite, tá bom? É por isso que quem tem deficiência na produção de lactase, né, vai ter intolerância à lactose, e aí a pessoa acaba tendo diarreia também, tá? E a bile, tá bom, galera? Bota aí. No intestino delgado, continuando, né? Ponto. No intestino delgado, a bile, vírgula, a bile irá atuar no intestino delgado, a bile irá atuar no intestino delgado, a bile irá atuar, a bile irá atuar, olha o nome, emulsificando as gorduras, tá? E-M-U-L-S-I, emulsificando as gorduras. Emulsificando as gorduras. Emulsificando as gorduras. Ou seja, a bile vai ajudar na digestão, né, das gorduras. Por quê, galera? A bile, bota, continua bem aí. Ponto. A bile é produzida no fígado, tá? Para vocês terem noção de onde ela vem. A bile é produzida no fígado. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile é armazenada no fígado, ou produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Então, galera, aí nesse intestino delgado agiram 3 sucos. O suco pancreático, tá? Que iria justamente auxiliar, é produzido pelo pâncreas, é lógico. Justamente ele vai auxiliar na digestão final das proteínas, por conter triptofano, olha, tripsina. Ele vai também conter lipase, que vai produzir, que vai digerir os lipídios. O suco intestinal, também chamado de suco entérico, que também atua na digestão dos alimentos. Ele atua tanto em digestão de proteína, digestão de lipídios, digestão de restinhos de carboidrato. E o suco, lembrando que o suco entérico ele é produzido pelo próprio intestino delgado, e a bile, que é produzida lá no fígado e que é armazenada na vesícula biliar, e a bile ela vai atuar como emulsificante, ou seja, galera, ela que vai quebrar aquelas partículas de gordura. A bile ela é comparada a um detergente. Para que serve o detergente da casa de vocês? Quando vocês ensaboam a mão, né? Para tirar aquela gordura, para quebrar aquela gordura e ela sair da sua mão, pois a bile é do mesmo jeito. A bile, ela age como um detergente. Bom, galera?
Então, se vocês quiserem anotar aí, seria bom, né? A bile atua como um detergente, tá? Ela que vai quebrar as partículas de gordura. Então, a bile atua como um detergente. A bile atua como um detergente. Galera, vocês observarem aqui, né? O intestino é dividido em 3 partes, tá? O duodeno, o jejum e o íleo. O intestino delgado, tá bom? É só uma observaçãozinha. Já falei para vocês, ó, que o suco pancreático ele contém amilases, né, onde ajudar um pouquinho naquela digestão de restinhos de carboidrato, que é a chamada amilase pancreática, tá bom, galera? Não é aquela mesma amilase não, da saliva não. Lembra que a da saliva eu chamo de amilase salivar. Aqui a amilase que contém lá no intestino delgado é a amilase pancreática, tá? A amilase que vai atuar lá no intestino delgado é a amilase pancreática, que está presente lá no suco pancreático. As lipases, que também está presente no suco pancreático, como falei para vocês. Existem algumas proteases, né? Por exemplo, a tripsina, que vai ajudar na digestão de proteínas. Aqui, galera, uma curiosidade para vocês, tá? Curiosidade não, e é importante, claro, para vocês. Anotem aí. No intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes, tá? No intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes. No intestino delgado ocorre a absorção de nutrientes. No intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes. No intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes. Então, galera, lá no intestino delgado, onde vai ocorrer justamente essa absorção dos nutrientes, tá bom? Como é que esses nutrientes vão ser absorvidos? Vão ser absorvidos de qualquer forma, viu? Você tem que saber que, por exemplo, a glicose, vocês podem observar aqui na imagem, né? A glicose, galera, ela vai ser absorvida juntamente com o sódio, tá? Então, ó, os açúcares simples, né, como a glicose, eles vão ser absorvidos, galera, vão ser absorvidos através de uma proteína de membrana, tá bom? Que vai carregar, vai ter uma proteína de membrana que vai carregar, tá? Essa molécula de açúcar, tá? Juntamente com um íon de sódio, tá bom? Para o interior da célula epitelial lá do intestino delgado, tá bom? Então, a concentração de glicose, galera, lá no interior da célula é maior do que a encontrada lá no lumen intestinal. Portanto, essa absorção, galera, ela ocorre contra o gradiente de concentração, tá bom? Da glicose. Por outro lado, o sódio ele vai ser transportado para dentro da célula a favor do gradiente de concentração. Lembrem por quê? Porque o sódio está mais presente fora da célula. Então, a tendência dele é sair de um lugar que está mais concentrado para menos concentrado. Então, vai ser a favor do gradiente de concentração. E lembrando que essa concentração de sódio, tá, e potássio aqui na membrana do intestino delgado, ele vai ser controlado pela NK-ATPase, né? Lá por meio da bomba de sódio e potássio que a gente estudou. Olha aí a importância da gente ter estudado esse assuntozinho lá no comecinho do ano, do período, tá? Anotem aí, galera, essa parte aí para ficar mais esclarecido para vocês. Anotem. Anotem aí. Anotem aí. A glicose, a glicose, a glicose
A glicose vai ser absorvida. A glicose vai ser absorvida. A glicose vai ser absorvida através de uma proteína de membrana. A glicose vai ser absorvida através de uma proteína de membrana. A glicose vai ser absorvida através de uma proteína de membrana. Através de uma proteína de membrana. A glicose vai ser absorvida através de uma proteína de membrana que carrega a glicose, juntamente com um íon sódio, que carrega a glicose juntamente com um íon sódio, que carrega a glicose juntamente com o íon sódio, olha aí, ó, os dois indo juntinho, ó, tá? Que carregam a glicose juntamente com o íon sódio. Olha aqui a proteínazinha de membrana em azulzinho, ó. Pim, tá? Ele vai carregar duas moléculas, ó. Vamos botar as duas para dentro, tá? Que carrega juntamente com a glicose, né, o íon sódio, tá? Para o interior da célula, do intestino. Para o interior da célula do intestino. Para o interior da célula do intestino, tá? Para o interior da célula do intestino. Para o interior da célula do intestino. Para o intestino. Ponto. A glicose vai ser absorvida, né, ela vai entrar na membrana contra o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. O sódio, por sua vez, vai ser absorvido a favor do gradiente de concentração. O sódio, por sua vez, vai ser absorvido a favor do gradiente de concentração. Galera, eu acho que eu vou parar por aqui. Vou deixar para continuar esse assunto próxima aula, porque ele é um pouquinho grande, essa parte de absorção de nutrientes, tá? Que eu quero que vocês anotem mesmo. E não vai dar tempo a gente terminar hoje, tá? Então, para não ficar essa ideia quebrada, bora deixar para terminar isso aqui na próxima aula, tá? Eu vou ter que explicar como ocorre a absorção.
Para o Então, ingrediente de concentração, né? isso. É a Certo. favor do concentração. É porque aqui, ó, vai estar uma misturazinha, porque vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça para entender, tá? Tá bom. Vou deixar isso aqui para a próxima aula, porque eu vou ter que explicar tanto dos aminoácidos como da gordura, tá? Então, eu vou Uhum. deixar aqui para a próxima aula, que vai ser muita coisa para vocês anotarem. Não vai dar tempo, já vai dar 11h30, tá? Então, a gente vai parar bem aqui na parte de intestino delgado, tá bom? Tá bom. Próxima aula, a gente vai finalizar o assunto, né? Amanhã, né? A gente vai finalizar. Vou terminar essa parte, vou falar do intestino grosso, da expulsão das fezes, falar da regulação, né? Desse trato gastrointestinal pelo sistema nervoso e o que é que tem a ver um pouco com a questão da função endócrina lá do trato gastrointestinal. A gente finalizou o assunto, tá? Tá bom. Galera, vocês podem me informar se a coordenação já passou aí, quando é que vai acabar nossas aulas? Professor, a gente ficou Professor, sabendo que eu ouvi dizer que é em julho. Quando de julho, mais ou menos? Não sei lhe dizer, mas assim, na minha opinião, não necessitava tudo isso, porque nós só temos uma semana de atraso, porque a gente Pois entrou em é, quarentena. Eu lembro muito bem, a última aula que a gente teve presencial foi dia 16 de março, numa segunda-feira. Na tarde já teve a notícia que não teria mais aula. A gente só tem uma semana de atraso, que foi o tempo que a faculdade foi se disponibilizar para essas aulas remotas, só é uma semana. Defenda a gente, professor, nas reuniões, diga que não precisa se prolongar. Nós não estamos em atraso. para saber, porque a gente não está em atraso mesmo, não. Ó, depois desse assunto de digestório, eu vou finalizar. Acho que tem, depois de digestório, ainda tem endócrino. O de endócrino com vocês, eu vou até dividir, que vai ser um seminário, próxima aula, né? Amanhã eu vou dividir com vocês, né? Que vai ser seminário, vou explicar como que eu vou querer esse seminário, tá? Vai ser online mesmo, tá? Vocês podem tá anotando isso no caderno. Quem quiser fazer um mapa mental para explicar durante o seminário, me mandem antecipadamente, que eu vou tirar uma foto bem bonitinha, assim, na claridade, né? Que eu vou botar no slide e eu vou produzir esse slide aqui para vocês, né? Vou reproduzir aqui na tela e aí você só desativa o áudio e explica, né? Vai ser mais ou menos assim que vai funcionar nosso seminário virtual, tá? Vou explicar amanhã direitinho para vocês. E vou começar com as coordenações para saber, porque eu acho que, para mim, se eu não me engano, vou até olhar aqui o planejamento de aula. Vou só dar uma olhada aqui. Vou fechar aqui a tela. Deixa eu dar uma olhada aqui no planejamento de aula. Se eu não me engano, eu acho que só falta a parte endócrina e a parte de sistema reprodutor. Se eu não me engano, deixa eu olhar bem aqui. Plano de aula, fisiologia. Chega. O negócio demorado para abrir da jossa. Espera ainda, galera. Quero que dá vontade de arremessar o computador, sabe? Mas ainda bem que eu sou bem tranquilo, né? Graças a Deus. Ó, deixa eu ver aqui. Falta, depois disso, estímulo digestório.
em sistema endócrino. Só sistema endócrino. Eu vou falar um pouco sobre metabolismo, que é uma coisa rápida, né? Tem sistema endócrino só e sistema reprodutor. Então, faltam só esses dois. Sistema endócrino e reprodutor. O endócrino, provavelmente, em 4 aulas eu termine. É a vitória da turma de vocês? O povo já está apressado. Não conheço. O povo já está apressado. Não deu nem 11h30 ainda. Ó, galera. Pois, ó, eu vou... falta só reprodutor e endócrino, tá? Que metabolismo eu explico... Depois de história, eu vou explicar metabolismo. Depois de metabolismo, vai ser só seminário com vocês, de endócrino e reprodutor, tá? Eu vou dividir vocês em endócrino e reprodutor para fazer essa parte de seminário virtual. E aí encerra o conteúdo, aí encerra a fisiologia. Eu acho que até final de junho dá para terminar tranquilamente esses conteúdos, tá bom? Tá bom. Vou começar com as coordenações até mesmo para eu me programar. Galera, pois até amanhã, tá? E chama o povo, diz que o povo não falta essa aula de amanhã, não. Tá bom? Tá bom. Vou passar o recado. Hoje eu vou sair. Só um recado, pessoal. Só ter perdido mesmo, pessoal. Eita, meu Deus. Viu? Nada, perdido não. Posso dar aula, nem que seja só para um aluno do aula, mas eu quero que o povo venha, né? Que o povo venha. Uhum. Eles perderam o conteúdo, tá? E eu vou disponibilizar, mesmo disponibilizando no aluno, no AVA e no YouTube, tá? Galera, eu vou finalizar aqui. Você vai colocar o conteúdo de hoje